O vídeo de hoje é sobre O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov. Então, gente, essa semana é a última semana da Maratona Literária de Inverno, todo mundo deve estar se despedindo, morrendo de saudades. Eu também tô, porque foi um mês de leituras incríveis. E eu acho que esse livro aqui, inclusive, fechou com chave de ouro tudo isso. Mas eu acabei flopando um pouquinho na maratona, porque eu não consegui ler todos os livros que eu tinha planejado. Eu queria ter lido Mulherzinhas, da Luísa May Alcott também, mas não consegui. Porque, no fim das contas, O Mestre e Margarida pegou um pouco mais de tempo do que eu imaginava da minha vida. Resolvi ler O Mestre e Margarida com todo o carinho que ele merece. E eu vou deixar Mulherzinhas pra outra hora, pra outro momento, até pra não me viciar um pouco, não cansar um pouco das leituras clássicas, ok? Mas, em compensação, esse livro aqui é tão espetacular, tão maravilhoso, que eu acho que ele merece um vídeo só pra ele mesmo. Então, vamos lá. Então, a história de publicação do Mestre e Margarida já é um pouco divertida, assim, né? O Bulgakov, como imagino que deu pra perceber, ele é russo. E ele escreveu esse livro aqui entre 1928 e 1940. Ele foi terminar só em 1940, porque o primeiro rascunho do livro, né, que ele tinha finalizado por volta de 1930, ele queimou. Ele queimou porque ele achava muito difícil escrever livros na Rússia comunista. Então ele queimou tudo, destruiu a obra, recomeçou a escrever em 1931, e ela só foi finalizada em 1940, 4 semanas antes do Bulgakov morrer. Ele tinha pedido que o livro fosse publicado só quando o regime stalinista terminasse. Então, no fim das contas, o livro, na verdade, só foi publicado em 1967. Começou a circular em jornais alternativos, meio editado, meio cortado. Mas, no fim das contas, ele se tornou um clássico do século XX, é considerado um dos livros mais importantes deste século passado, na verdade. Mas do que se trata, afinal, né? O Mestre e Margarida. É uma história bem complexa, ela tem muitos núcleos e muitos personagens, então às vezes você se sente meio confuso e tudo, mas basicamente existem 2 núcleos maiores. O primeiro é causado porque o diabo, né, o diabo aparece em Moscou, ali por volta dos anos 30, e ele tem alguns alvos ali em Moscou, ele quer falar com umas certas pessoas, então ele vai meio que estragar a vida de quase todo mundo que ele encontra. Os alvos dele, dos capangas dele, são principalmente a comunidade literária e artística da época, assim. Eu acho que não é muito descompromissado isso, mas tudo bem. A outra parte do livro que vai alternando, né? Então, uma parte, às vezes a gente lê alguns capítulos que se passam na Rússia e a outra parte se passa alguns dias antes de Jesus ser morto, crucificado. Então, a gente ouve a história mais ou menos do ponto de vista de Pôncio Pilatos. Pilatos está pensando sobre as implicações da morte de Jesus, né? É ele quem condena Jesus, mas ele tenta tirar ele da cruz logo depois, ele toma algumas decisões ali. E aos poucos a gente vai descobrir que essa história do Pôncio Pilatos, né? Ela, na verdade, faz parte de um romance que está sendo escrito e contado na outra parte do livro. A outra parte do livro, né? A parte da Rússia é muito mais predominante mesmo, é muito mais importante, né? Até porque é lá que todas as coisas acontecem. Mas as 2 partes são muito importantes para a compreensão da história. O livro é abarrotado de críticas sociais à nova burguesia, né? Na verdade, os novos ricos ali da Rússia, a relação deles com o dinheiro e com a tentativa de serem comunistas ao mesmo tempo. Mas muitas críticas à comunidade literária e de artes da Rússia. Ao mesmo tempo, ele faz muitas referências, muitas homenagens a quem ele considera bom. Tem uma piada, assim, fenomenal com os Dostoiévski nesse livro, que eu recomendo demais. É muito engraçado, mesmo que você não tenha lido Dostoiévski, você vai entender e é brilhante, assim. O que me leva aos personagens, que são estupendos. A história, apesar desse título, né, O Mestre e Margarida, esses 2 personagens, o Mestre e a Margarida, não são exatamente os protagonistas. A história eventualmente cai neles, né, então a gente vai descobrir que o diabo tinha algumas intenções com eles ali, mas tem muitos personagens centrais nessa história. Então, o diabo é um deles, né, que ele atende por um nome de Woland, que é um nome alemão para diabo, mas você tem vários poetas interessantes que aparecem no livro, cada um com um papel. Você tem o diretor do teatro russo. E você vai percebendo que cada uma das pessoas que aparece no livro, ela digamos, pecadora de alguma forma. Então o diabo, ele se aproveita disso, assim, ele gosta muito da ideia de que todo mundo seja ateu, ele adora falar que Jesus não existiu. Uma coisa muito legal sobre esse livro, muito legal, é como a magia funciona. Pra quem não sabe, eu já
falei isso em alguns dos vídeos. Eu li esse livro aqui por causa do Daniel Radcliffe, né? O Harry Potter. Porque dia 31 de julho foi o aniversário, né, do Harry Potter e da J.K. Rowling. Então eu resolvi ler livros que homenageassem eles. No fim só li esse, o Mestre e Margarida, porque é o favorito do Daniel Radcliffe. A magia, né, como eu tava falando, né, muito foco, Cláudia, parabéns. A magia, ela é muito... Assim, os principais autores de magia no livro são o Diabo e a Margarida. A Margarida é uma das minhas personagens favoritas, ela é inacreditável. Mas o Diabo tem o melhor tipo de magia de todos, porque ele brinca com as palavras, ele espera as pessoas falarem dele pra fazer coisas. Então a gente percebe quantas expressões envolvem o diabo. O diabo que te carregue, o diabo que não sei o que, pro diabo. Ele se aproveita dessas expressões, se aproveita desses espacinhos que as pessoas usam na linguagem pra atuar, pra fazer coisas. Então, basicamente, a magia nesse livro é um jogo de palavras, é um jogo de linguagem, é uma brincadeira. Você ri toda vez que uma magia é feita, porque você entende que são trocadilhos que estão acontecendo ali, que é astúcia mesmo dos personagens. Falando em astúcia, talvez eu tenha encontrado o meu personagem animal favorito de todos os tempos. Ele está... Na verdade, ele não está exatamente nessa capa, mas ele é um gato, que é o Behemoth. Behemoth é o gato de estimação do diabo. E ele é preto, e ele é gigantesco, e ele mete medo nas pessoas. E ao mesmo tempo ele é um palhaço, ele é extremamente engraçado, extremamente sagaz, muito inteligente. É um personagem extremamente carismático, apesar de ser zero levado a sério pelos colegas dele, né? Porque ele, obviamente, o diabo tem um séquito, né, de pessoas. E ele é espetacular, ele, assim, engraçadíssimo mesmo. Ele joga, tem uma partida que ele joga xadrez com o diabo e tenta trapacear. Pra vocês terem uma noção de como ele é espetacular. O cara é fantástico, o melhor gato de todos os tempos. Mas faltou dizer pra vocês quem é o mestre e quem é a Margarida, né? Como eu falei, eles não são os protagonistas exatamente da história, embora a história gravite sobre, né, ao redor deles, digamos assim. O mestre, é um pouco de spoiler, tá, gente? Eu tô falando. O mestre, ele é um escritor. Ele ficou muito frustrado por conta de algumas críticas que ele recebeu ao longo da vida, e ele ficou louco. Só que ele era completamente apaixonado pela Margarida, né? Então a Margarida, ela era amante dele, eles se conheceram de uma maneira linda, maravilhosa, fofinha, super romântica. Eles estavam muito apaixonados, ele encontrava com ela todo dia, e aconteceu que depois dessa frustração gigante que ele teve com a literatura, ele se afastou dela, né? E a Margarida ficou inconsolável, porque ela até tinha marido e tal, mas ela não era feliz no casamento. Ela era super rica e tal, mas não era feliz. E quando ele foi embora, quando ele desapareceu, ela ficou maluca, foi atrás dele. O que a Margarida tem em comum com o diabo? Vocês vão ter que ler pra descobrir, porque acontecem coisas realmente aí. Mas a ideia é que seja uma história de amor em que, assim, ela mostra que os personagens não são perfeitos, mas que o amor vence no final. Então, bonitinho também. É um livro com o diabo e que é bonitinho. Sério, gente, esse livro é fantástico. Assim, eu quis mesmo demorar nele pra curtir aquela leitura, sabe? Pra curtir um pouco o que o autor tava falando pra mim. É muito legal mesmo. E é tão popular, né, esse livro, eu não tinha noção de quanto ele era popular. Ele é muito popular. Que além do Daniel Radcliffe ter esse livro como favorito da vida, muitas bandas têm esse livro como favorito da vida. Então, os Rolling Stones fizeram Sympathy for the Devil por causa deste livro aqui. Pearl Jam gravou uma música chamada Pilate, né, Pilatus, né, por causa deste livro aqui. O Franz Ferdinand também gravou uma música para esse livro aqui chamada Love and Destroy. Então, assim, é uma história que tá muito no imaginário popular, que eu não tinha noção de como era legal, como era importante. E, assim, realmente, pra literatura russa, eu entendo a força dessa história aqui, porque ela revela todas as imperfeições do regime comunista de uma maneira
fantástica, literalmente, né? É um livro muito fantástico, é um livro com bruxas, com magia, com diabo, com tudo. Mas ao mesmo tempo, de uma forma muito sutil e extremamente irônica. Vocês podem ver aqui que eu me empolguei um pouquinho nas marcações. Sério, gente, esse livro aqui é tão sábio, tão incrível, tão maluco, que eu acho que assim, já tá óbvio, eu acho que virou um favorito da vida, que eu recomendo pra absolutamente todo mundo. É uma fantasia muito deliciosa, sabe? É uma fantasia com zero clichês e trabalha tanto algumas questões importantes, sabe? Tipo, além do comunismo, além de tudo, muitas cenas, né, muitas partes dessa história se passam em um sanatório. Então, acontece muito a conversa de o que é ser louco, como estar louco, como se tornar louco, ou o que é loucura. São temas tão profundos e tão bem trabalhados e tão sutis ao mesmo tempo que assim, é uma coisa linda mesmo de ler. Muito lindo mesmo. Recomendo sem reservas, acho que eu terminei minha maratona literária, assim, do melhor jeito possível. Eu vou pedir uma salva de palmas aqui para o Daniel Radcliffe, que indicou esse livro, né? Porque, assim, é espetacular mesmo, é brilhante mesmo, eu entendo perfeitamente o que faz desse livro um livro especial. Leiam, por favor, leiam, assim. Eu sei, às vezes ele mete medo por ser russo, né? Assim, o comecinho é meio entroncado, demora pra engatar, mas agora que vocês sabem um pouco da história, você entra na história já meio sabendo, ok, eu acho que esse é o diabo, eu acho que esse é Jesus. Você vai transitar numa boa por esse livro aqui, vai gostar bastante dele. E eu sei que eu me apaixonei, assim, tô bem encantadinha até agora, pensando um pouco sobre algumas coisas que ele disse, mas é isso, livros bons, né, gente? Livros bons fazem isso com a gente. Bom, então acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo, passem pros amiguinhos, divulguem aí. Não só pelo vídeo, tá, gente? Porque esse livro merece ser uma indicação pras pessoas, ok? Beijo pra todo mundo e até mais.